Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta quinta-feira. A gente vai ver agora os destaques de hoje. Mais de 700 presos terão saída temporária de Páscoa em São Luís. Protesto de feirantes deixa ônibus parados na Avenida Vitorino Freire. Tem política, movimentação de hoje na Assembleia Legislativa e mais o avanço do esgotamento sanitário da capital. Tudo isso e mais agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. A gente começa a edição de hoje falando sobre a saída temporária de Páscoa. A Justiça liberou mais de 700 presos do feriado. Quem tem informações para a gente é o repórter Caio. É isso mesmo, Caio. Boa noite para você. Olá, boa noite. A Justiça autorizou a saída de centenas de presos durante o feriado da Páscoa aqui no Maranhão. Para a saída de 2026, 739 detentos foram beneficiados, sendo 715 homens e 24 mulheres. Eles poderão deixar as unidades prisionais a partir das 9 da manhã do dia 1º de abril, com retorno previsto até às 6 da tarde do dia 7. A medida é garantida pela Lei de Execução Penal e permite a visita às famílias durante o período. A Justiça determinou ainda que as unidades prisionais informem quem retornou ou não até o meio-dia do dia 10 de abril. O benefício depende da autorização judicial e pode ser revogado caso o apenado cometa algum crime ou falta grave. Essas foram as informações, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Caio Maigo, direto da redação aqui para a gente. E agora a gente fala sobre mais um dia do encontro de delegados de todo o país para discutir o combate ao roubo de cargas, na reportagem de Daniel Amorim e Odair Oliveira. No segundo dia do Encontro Nacional de Enfrentamento ao Roubo e Furto de Carga, profissionais da segurança discutiram e participaram de formações sobre temas relevantes para que o país continue avançando no combate a esse tipo de crime. O evento reúne representantes da Polícia Civil dos 26 estados e do Distrito Federal e tem como objetivo fortalecer o combate às organizações criminosas por meio da integração entre unidades especializadas. Não tem como combater roubo e furto de cargas sem essa integração. Toda hora você precisa de integração com os colegas do interior, até da própria Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia, com a PRF também, com a Guarda Municipal e com diversos órgãos, DENIT, com a iniciativa privada também. É importantíssimo essa integração e veio essa coordenação do Ministério da Justiça para facilitar. Durante o encontro, profissionais de todo o país discutiram estratégias de repressão qualificada para desmantelar organizações criminosas, com o apoio de diferentes órgãos da segurança pública. Um dos focos do encontro foi a discussão em torno do aprimoramento do uso da inteligência no combate às organizações criminosas que atuam nesse ramo. Sem inteligência não se combate o crime organizado. É outro debate que a gente utiliza quais as ferramentas mais modernas de inteligência e detecção de carros e pessoas, como que as informações chegam da iniciativa privada para as polícias de maneira mais rápida. Tudo isso são soluções que a gente procura sanar e sempre, repetindo, visando o enfrentamento ao crime organizado. A iniciativa foi promovida pela Rede Carga do Ministério da Justiça, que representa uma estratégia de Estado orientada para gerar impactos concretos na segurança pública brasileira, elevando o nível de cooperação nas ações policiais em todo o país. Essa integração é a troca de informação, entre as polícias estaduais. Muitas vezes eu em São Paulo estou numa investigação de uma quadrilha onde as pessoas são de Minas Gerais. Com essa integração, hoje em dia, eu, de maneira muito rápida, consigo um acesso com a Polícia de Minas e, com isso, a troca de informações nos permite realizar prisões com maior precisão e maior qualidade. E agora falando sobre o avanço, a ampliação do sistema do esgotamento sanitário da região metropolitana de São Luís. O governo do Maranhão segue investindo na ampliação do sistema de esgotamento sanitário na capital. As ações em andamento visam ampliar a coleta e o tratamento de esgoto, contribuindo diretamente para a saúde pública e a qualidade de vida da população. Então, desde que nós chegamos,
além da inauguração da ET do ANIL, que nós fizemos, investimentos aí partilhado entre o governo federal e o governo do estado, de algo em torno de 50 milhões de reais, nós conseguimos entregar essa importante obra que beneficia aqui toda essa região antiga de São Luís, como a Liberdade, Monte Castelo, Ivá Saldanha, enfim. Estamos levando dignidade para as pessoas, porque coletar, interceptar esgoto é melhorar as condições ambientais da balneabilidade da nossa ilha. Além da ET-ANIL, outras intervenções estratégicas estão em execução, como a ampliação de redes coletoras e a modernização de estruturas já existentes. Os investimentos também incluem melhorias no sistema de abastecimento de água, reforçando a segurança hídrica e a capacidade de distribuição. O objetivo é reduzir impactos ambientais, ampliar o acesso aos serviços e garantir melhores condições de vida para os maranhenses. Mas o feito principal é aquilo que o nosso governador, sensibilizado com a questão do saneamento, nos autorizou, em parceria com a Sinfra, recuperar totalmente a estação de tratamento de esgoto do Bacanga, um investimento superior a 30 milhões de reais, demonstrando de forma inequívoca a sua preocupação com a questão da balneabilidade das nossas praias. A gente vai para o intervalo, mas antes vamos agora para um giro para saber como é que está o tempo agora na capital São Luís. A gente tem aqui 4 pontos, 3 pontos na capital e 1 ponto em Imperatriz. Chove forte em vários bairros de São Luís. A gente tem nessa primeira câmera aqui, nesse quadrado, temos imagens da região da Praça do Sol, da Ponta da Areia, recém-inaugurada. Chove bastante, então o tempo também contribui em relação ao trânsito. Toma cuidado bastante em relação à aquaplanagem, porque no começo da chuva, a gente já sabe, já se torna aí aquela pista já ensaboada, né? Aqui a gente tem na segunda câmera a região do centro histórico da Igreja do Carmo. Essa imagem é exatamente da torre do prédio de administração. Olha como chove bastante, a gente tem a instabilidade da imagem. Na câmera 3, aqui no quadrado 3, a gente tem aqui o cais da Praia Grande. Tempo muito nublado, intensa chuva, inclusive nessa região. Tem que tomar cuidado, mas lá na cidade de Imperatriz, olha só, o fim de tarde, início de noite, ainda tem sol, inclusive, na região tocantina. A gente faz um intervalo, daqui a pouquinho, para trazer mais informações, inclusive, da política. São 6h18, a gente volta já já. São 6h21, a gente então vai falar direto com Brasília, a gente vai com o Nildo Costa, que tem detalhes dos bastidores do Congresso Nacional. Nildo, muito boa noite para você. Qual o clima então? Qual é então a bomba do dia? Boa noite para você, Daniela Bandeira. Satisfação falar com todos do Dizendo Tudo. A bomba do dia, podemos dizer assim, é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que já formou maioria para negando a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPMI do INSS, que investiga aí os descontos indevidos nas aposentadorias e pensões. O ministro André Mendonça havia dado um prazo aí de 48 horas para o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para prorrogar os trabalhos da CPMI, um pedido feito pela oposição, acusando o presidente do Congresso de omissão, mas aí, hoje, o plenário, agora ainda está realizando a sessão, precisaria referendar essa decisão do André Mendonça. E até agora, seu voto está 6-2. Os ministros Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques, Dias Toffoli e Carmen Lúcia já votaram contra a prorrogação dos trabalhos. Apenas o relator, André Mendonça, e o ministro Luiz Fux votaram pela prorrogação. Com isso, já o ministro Gilmar Mendes está votando agora, mas a tendência é que ele vai realmente votar contra, porque durante o voto do ministro Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes pediu uma parte e fez duras críticas ao método de trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito por causa dos vazamentos, aqueles vazamentos das conversas de Daniel Vorcaro, né, que surgiu aí, inclusive envolvendo membros da Suprema Corte.
um recado que a Suprema Corte está dando aqui para a comissão, a CPMI do INSS. Daqui a pouquinho deve acontecer uma coletiva do presidente, o senador Carlos Viana, que é do Podemos em Minas Gerais, e o relator do colegiado, o deputado Alfredo Gaspar, que é do PL, agora é do PL, né? Era do Novo, agora do PL de Alagoas. Daqui a pouco conversar sobre todo esse tema, porque a previsão, aquela reunião que começou hoje pela manhã, para aprovação de alguns requerimentos, ela foi suspensa e retorna agora às 18 horas, deve já ter até iniciado, ali no Senado Federal, né? E amanhã, sexta-feira, o relator vai ler o seu relatório para votar no sábado. Exatamente isso que você ouviu, Daniela. No sábado, a votação do relatório aí do deputado Alfredo Gaspar. Só que a base do governo, através do líder Paulo Pimenta, deve apresentar também, Paulo Pimenta, que é do Rio Grande do Sul, do PT, deve apresentar um relatório paralelo. O documento de Alfredo Gaspar já tem mais aí de 5.000 páginas e pedindo indiciamento de mais de 200 pessoas. Daniela Bandeira. Eita, Nildo, é muita confusão, né? Muita confusão. Papo, Brasil. E é plantão final de semana. Eu tô vendo que você vai ter trabalho no sábado aí a partir dessa votação, viu? É isso. Exatamente, é isso. A gente volta então na segunda com essas informações ou amanhã tem mais aí direto de Brasília? Amanhã tem mais, vamos ver como é que vai ser essa leitura desse relatório, né? E como é que vão se posicionar o presidente, o relator, os membros da comissão. O clima vai estar bem quente. E como fica a situação do presidente Davi Alcolumbre, que está sendo acusado pelos colegas aí aqui do parlamento, né? Tanto os deputados como senadores, de omissão. Como é que fica? Porque ele não falou nada, nem mesmo quando ali atrás, quando estavam pedindo a prorrogação, ele não recebeu o presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, para discutir essa possível prorrogação ou não, e é uma acusação que o senador fez, né, que não foi recebido pelo Davi Alcolumbre para discutir, e agora, depois da decisão do André Mendonça também, ele se calou, não deu nenhuma declaração, não disse que ia cumprir ou não, agora está sendo acusado pelos parlamentares de ter descumprido uma decisão judicial. Daniela Bandeira, então o clima não é dos melhores nos bastidores aqui no Congresso Nacional. Já que está falando aí de CPMI, muito obrigada por sua participação, mas a gente vai trazer aqui informações sobre Duarte Júnior, troca de partido, viu, Hildo? Boa noite para você. Boa noite. Tá vendo? Onde tem fumaça tem fogo, né? Então, o cenário vai se desenhando, os nomes são reorganizados e o deputado federal Duarte Júnior vai trocar de partido. Isso não porque ele quer, mas sim porque foi intenção de uma também deputada federal que pressionou, então, o presidente da legenda. A gente vai acompanhar, então, mais detalhes com o repórter Caio. Caio, é isso? Vamos, então, com o Caio? Olá, boa noite, Daniela, e a todos aí de casa. O clima político esquentou após críticas envolvendo parlamentares e o setor financeiro. O deputado federal Duarte Júnior reagiu ao que chamou de relações promíscuas entre políticos e representantes do sistema financeiro. As declarações têm relação com dados obtidos pela Polícia Federal a partir do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master. Duarte também criticou a apresentação de uma emenda a uma proposta que, segundo ele, não tinha relação com o texto original, mas que teria beneficiado diretamente a instituição financeira. Agora, fora do partido, o deputado deve buscar uma nova sigla para disputar as eleições de outubro. Os possíveis destinos estão entre o MBD e o Podemos. Essas foram as informações, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Caio. A gente vai falar agora da Assembleia Legislativa. Já está fechando, então, a janela partidária. Semana que vem acaba o prazo. Então, a movimentação tem sido intensa no Parlamento Estadual. A gente vai voltar, então, com o Daniel Amorim. Últimos dias de janela partidária aberta e a movimentação dos bastidores da política maranhense está muito intensa. Vários deputados estaduais, por exemplo, devem mudar de legenda para buscar a reeleição no parlamento estadual ou tentar voos mais altos nas eleições deste ano. O deputado Fernando Braide, por exemplo, já confirmou à Record News que deixará o PSB, onde se juntou ao bloco de oposição no parlamento, e voltará para o PSD, com vistas a articular sua candidatura a deputado federal. O deputado Catulé Júnior deve buscar a reeleição pelo Republicanos, saindo do Partido Progressistas.
A deputada Mical Damasceno, que é pré-candidata ao Senado, destacou na tribuna que está em articulações para fechar com o partido no sentido de viabilizar sua candidatura. Lembrando que atualmente a parlamentar está no PSD. Nós conversamos com o deputado estadual Carlos Lula, do PSB, sobre as articulações de olho nas eleições deste ano. O parlamentar, inclusive, falou sobre a possibilidade de os deputados que fazem oposição na Assembleia disputarem o pleito pelo mesmo partido. Teve uma janela muito forte por parte do PSB. A gente vai ter uma chapa forte, tanto de deputado federal quanto de deputado estadual. Estive ontem em Brasília, junto com o presidente João Campos. Eu tenho certeza que daqui para o dia 4, é natural os partidos ainda estarem com esses nomes escondidos, né? Mas até o dia 4 a gente vai mostrar, a gente tem certeza que vai fazer uma chapa muito forte para disputar, elegendo tanto para deputado federal quanto para deputado estadual aqui no Maranhão. Como é que estão as articulações no sentido dos deputados de oposição aqui da casa disputarem a eleição pelo mesmo partido, que é o PSB? Existe essa conversa, sim. O fechamento ainda não aconteceu, os deputados ainda não se filiaram, à exceção do deputado Ricardo, que já se filiou ao PSB no dia de ontem, mas o deputado Rodrigo, o deputado Júlio, que são deputados de mandato, que estão no PCdoB, eles estão conversando, assim, essa possibilidade de, eventualmente, a gente ter uma chapa formada por esse bloco que compõe o time da oposição ao governo Carlos Brandão estar no PSB para disputar o processo eleitoral. Então é isso, vamos acompanhar as movimentações dos próximos dias, já que a janela partidária será encerrada nos primeiros dias de abril. Essas são as informações, eu volto ao estúdio com você. Obrigada, Daniel, por suas informações. O Ministério Público do Maranhão, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Buriticupu, ingressou com uma ação civil pública por atos de improbidade administrativa contra 8 pessoas e 2 empresas lá em Buriticupu. Entre os acionados está o prefeito João Carlos Teixeira, tem também a primeira-dama, a deputada estadual Edna Santos, e que tem informações para a gente é a repórter Joyce Araújo. Muito obrigada, então, Joyce, por sua participação agora aqui com a gente. Boa noite para você. Boa noite, Daniela. O Ministério Público ingressou com ação de improbidade no município de Buriticupu. Entre os investigados estão o prefeito João Carlos e a primeira-dama e deputada Edna Silva. A promotoria detalha que o casal encabeçava o núcleo político de um esquema de desvios na cidade. A rede de corrupção contava com a participação do ex-chefe de gabinete Afonso Barros Batista e do atual vereador Antônio Leonardo. 2 empresas também são investigadas por fraudar processos licitatórios para fornecimento de alimentos. Durante a apuração de um pregão eletrônico, foram encontrados itens de valores superfaturados em até 70%. O Ministério Público agora busca a condenação dos envolvidos e a devolução do dinheiro aos cofres públicos. Seguimos acompanhando o desdobramento dessa investigação. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Joyce. Ela gravou mais cedo essa participação, porque agora está chovendo bastante aqui na região, chovendo bastante em praticamente toda a São Luís. A gente tem então imagens agora ao vivo, como é que está o tempo agora, em todas as 3 câmeras aqui da capital São Luís, que a gente tem essas informações. Olha só, muita chuva, então a atenção tem que ser redobrada. Imagem aqui da Ponta da Areia, imagem que já inclusive fica instável por conta dessa chuva ali na região, e muito trovão, viu só? Trovão? Essa imagem ali é do mirante da cidade, no prédio, então, da Secretaria da Fazenda do município. Muita chuva também na região aqui do cais da Praia Grande. É muita atenção. E o raio, muitos trovões. A gente encerra a edição de hoje, volta amanhã, 18 horas, com as suas principais informações do dia. Amanhã, meio-dia, tem ele, Análio Júnior, Hora News, você não pode perder. Tem informação, tem entretenimento, tem muita coisa, e amanhã é sexta-feira. A gente volta amanhã às 18 horas, contando com a sua participação aí do outro lado. Boa noite, tchau!